Mas vocês vão perceber que essa lógica de criação de repertório aqui, ela serve para qualquer repertório de qualquer área do conhecimento, não só da área jurídica. Note, eu não estou falando de repertório coringa. Não estou falando de citação que você vai printar e decorar para colocar a todo custo na sua introdução. Não. O que eu estou dizendo é, todo repertório seu, efetivo, pode ser criado a partir de frases simples. Professor, eu não sei criar repertório. Calma. Professor, eu não sei desenvolver. Calma. Veja que, a partir de uma frase simples, você pode ir complementando e no final você invariavelmente terá um repertório efetivo, que funciona para o seu texto. Lembre que na nossa redação tem que ter mais de um repertório, para a argumentação ser de fato concreta, tá bom? Pessoal, eu vou numerar aqui para que você entenda o raciocínio, tá bom? Eu tenho aqui 4 sentenças. Então aqui, ó, sentença 1, sentença 2, sentença 3, sentença 4. As 4 frases, elas se referem à Constituição Federal. Você obviamente já leu, eu sei que você não conseguiu se segurar para ir lendo aos poucos. Eu sei que você já percebeu que, à medida em que as sentenças vão aumentando, eu vou acrescentando em negrito certos elementos. Há uma diferença crucial entre a frase 1 e a frase 5. Porque a frase 1 é a frase inicial. Eu começo por aqui. A frase 4 é a frase final. Eu encerro por aqui e aqui eu vou usar na redação. A ideia é, olha a frase 1. A Constituição Federal assegura o exercício de direitos fundamentais. Ponto. Você não precisa ser um profundo conhecedor da Constituição para escrever essa frase, para pensar essa frase. Você não precisa ter feito 4 ou 5 semestres de direito para elaborar essa sentença. Lendo ou assistindo a nossa aula, ou tendo uma referência jurídica simples, essa frase inicial sai. E a partir dela a gente vai acrescentar informações para que de uma frase simples e superficial a gente tenha um repertório funcional e só nosso. É o repertório particular que eu falo, tá bom? Na sentença 2, eu acrescentei aqui, deixa eu botar de outra cor para facilitar. Eu acrescentei aqui o que a gente chama em redação de termo intercalado, tá? A gente vai ver com detalhe termo intercalado na aula de competência 1. Mas já vou adiantar para você o seguinte, ó. Termo intercalado é uma frase ou 2 termos, tá bom? Que são colocados no meio da sua sentença normalmente, entre vírgulas, entre parênteses, entre travessões. São intercalados porque eu posso tirar e a frase continua fazendo sentido, tá bom? Ó, vou tirar. A Constituição Federal assegura o exercício de direitos fundamentais. Fez sentido. Agora vou colocar. A Constituição Federal, promulgada em 1988, assegura o exercício de direitos fundamentais. Termo intercalado é isso, tá? Coloco isolado por pontuação, porque se eu tiro não faz falta, é um termo acessório. Só que aqui esse acessório ele é crucial, porque ele vai dando informações importantes para que o repertório seja completo, juridicamente perfeito, tá bom? Então vamos lá. O que eu acrescentei aqui na sentença 2 foi que a Constituição foi promulgada e o ano, 88, tá? A Constituição ela pode ser promulgada ou outorgada. Promulgada é quando ela é criada a partir de representantes legais eleitos pelo povo, que foi o caso da CF de 88. Outorgada é quando ela é imposta pelo governante de momento, tá certo? Então, ó, ao usar a expressão promulgada, eu juridicamente já estou informando que é uma Constituição democraticamente criada. Em 88 é a referência temporal. A sentença 2 já é melhor que a sentença 1, já é mais elaborada, certo? Sentença 3. A Constituição Federal promulgada em 88
assegura, aí aqui ó, outro intercalado, no artigo 1º, que foi o que a gente viu, gente. Eu não vou fugir de nada do que a gente viu na aula de hoje, tá certo? No artigo 1º, pô, professor, eu sei que o artigo 1º fala dos fundamentos, é exatamente isso. Então no final, professor, posso falar de cidadania? Deve. Posso falar de dignidade da pessoa humana? Deve. Mas é importante que você perceba que eu estou evoluindo aos poucos, certo? A Constituição Federal 3, tá? Promulgada em 88, assegura no artigo 1º o exercício de direitos fundamentais. E aqui ó, a gente ganha também na competência 1, porque eu estou colocando mais um termo intercalado. Esses termos isolados entre vírgulas contam positivamente para a competência 1, gente. Repertório é competência 2, tá certo? Mas o fato de ir acrescentando os intercalados conta positivamente para outra competência, beleza? E aí vem a última construção, que é a construção que a gente vai considerar mais completa e vai usar no nosso texto, tá bom? Vê bem, ó. A Constituição Federal, promulgada em 88, assegura no artigo 1º, e aqui, ó, como eu já coloquei dois intercalados entre vírgulas, seria exagero colocar mais um intercalado entre vírgulas, eu coloco entre parênteses. Aí eu escolhi aqui colocar entre parênteses o inciso. Vou destacar tudo, tá bom? Aí vamos lá. Ó. Inciso 2º, a cidadania como princípio fundamental. O que foi que eu acrescentei aqui na sentença 4? Na 3 eu falei do artigo. Na 4 eu vou escolher o inciso e vou dizer sobre o que ele está tratando. O inciso 2º trata de cidadania. Gente, essa construção, ela passa a ser nossa. Ninguém mais vai construir dessa maneira. Então não é um repertório batido. E é um repertório juridicamente perfeito, porque não tem incoerências legislativas aqui. Agora vamos fazer um teste para ver se funciona. Você sabe que o inciso 3º trata da dignidade da pessoa humana. Vamos construir a sentença 4 mudando o inciso. Ó, a Constituição Federal, promulgada em 1988, assegura no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental. Ponto.